E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O Reinaldinho vai ou não vai ficar inelegível? Como vocês sabem, uma das coisas que pode tornar uma pessoa inelegível é se essa pessoa, por acaso, tiver ocupado o cargo de presidente da Câmara e tiver suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Por enquanto, o nosso querido Reinaldinho está com as contas rejeitadas, mas ele recorreu, né? Aí o processo foi andando, e algumas novidades aconteceram. Então vamos dar uma olhadinha em algumas situações aqui para a gente refrescar na memória de vocês. Vamos lá, nós mostramos para vocês aí alguns meses atrás, que dá uma olhadinha, ó. Que pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cidadini, presidente, relator, Edgar, parará, né? Vamos lá. Decidiu julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de São Sebastião, exercício 2017. E aí, fez o seguinte, olha, ainda condenou o ordenador de despesas a devolver para os cofres públicos R$226 mil e aplicou uma multa ao gestor. E quem era o gestor? O nosso querido amigo Reinaldinho. Então, o Tribunal de Contas, analisando as contas do Reinaldinho, quando ele era presidente da Câmara, lá em 2017, votou e julgou irregulares as contas do nosso querido Reinaldinho. Aí, como vocês sabem, a gente trouxe a notícia para vocês e falou, ó, justiça tardia é injustiça. Vamos encaminhar a situação para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa começar a investigar e, se tiver que tomar alguma providência, que tome alguma providência. E aí o Ministério Público daqui recebeu a nossa denúncia e o que a promotora fez? Dá uma olhada no que a promotora fez. A promotora encaminhou ofício lá para o Tribunal de Contas, informando o seguinte, olha, o senhor presidente, dá uma olhada, ó, nós recebemos uma denúncia aqui, dá uma olhadinha aí, vocês podem ver. Ó, recebemos uma denúncia aqui, então para a gente apurar, para a gente investigar essa situação, nós queremos informações, né? Aí ela está pedindo, ó, dá uma olhadinha, assunto, ofício e tal, datado 19 de agosto, acompanha o ofício 1603, referente à representação número 430677, datada de 11 de agosto. Pois é, lembra aquele quadro anterior nosso, que a gente fala aí das nossas denúncias ao vivo? Então, nós mandamos uma denúncia ao vivo para o promotor, e aí a promotora pegou essa denúncia e falou, opa, alguma coisa pode estar errada. Então a promotora fez o quê? Abriu um expediente, encaminhou para o Tribunal de Contas, como vocês viram, pedindo informações das contas, para poder analisar, e de repente, se for o caso, entrar com alguma ação. Para que a gente não fique aí 1, 2, 10 anos aguardando o promotor entrar com a ação, né? Aí quando entra, passa 5, 10, muita coisa aconteceu. E aí, justiça tardia pode ser injustiça. E aí, o caso deu uma prosseguida. E essa semana que passou, o processo, o nosso amigo Reinaldinho apresentou um recurso contra essa decisão. E aí o Tribunal de Contas recebeu o recurso do Reinaldinho e encaminhou o recurso para o Ministério Público de Contas, né? O MP do Tribunal de Contas, que é o Ministério Público de Contas, que a gente chama, MPC. E o Ministério Público de Contas deu um parecer, dizendo o que ele acha do recurso, o que ele acha do processo. Se esse recurso deve ser provido e, portanto, a decisão deve ser modificada e as contas aprovadas, ou se a decisão deve ser mantida e as contas rejeitadas. E aí vocês podem dar uma olhadinha no que o Tribunal de Contas falou, do que o procurador do Tribunal de Contas falou. Olha só, está dizendo assim, que as razões recursais reproduzem argumentos outrora ofertados, os quais já foram apreciados e debatidos na R-decisão, respeitável decisão que se tenta reformar, certo? Aí, ele vai mais além, né? Frise-se, ademais, que desajustes envolvendo excesso de cargos de livre provimento e locação de imóveis para abrigar os gabinetes dos vereadores acompanham a edilidade, ou seja, acompanham a Câmara Municipal de São Sebastião há muito tempo, razão pela qual esse tribunal vem reiteradamente julgando irregulares os balanços da Câmara. Aí dá uma olhadinha. 2012, irregular. 13, irregular. 14, irregular. 15, irregular. 16, está em trâmite. E a de 17, que é a atual,
o Ministério Público de Contas está levantando a situação dizendo o seguinte: continua irregular. Então essa questão, ela já foi apreciada em outros julgamentos, em todos os julgamentos, a decisão foi mantida. Ou seja, a decisão que rejeitou as contas dos presidentes anteriores foram mantidas. O Reinaldinho está tentando a mesma coisa. A conta dele foi rejeitada, ele recorreu e está tentando resolver. E aí, o Ministério Público de Contas prossegue dizendo o seguinte: o que eu acho a respeito de todo o processado? Aí ele diz o seguinte: olha lá, diante do exposto, o Ministério Público de Contas, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta pelo conhecimento do recurso, ou seja, para que o tribunal julgue o recurso, porque ele foi apresentado dentro do prazo legal, e no mérito, ou seja, aonde define se é culpado ou inocente, aprova ou desaprova, rejeita ou não, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se incólume, assim, a decisão recorrida. Certo? E então, o Tribunal de Contas está dizendo o seguinte: olha, Reinaldinho, você está oferecendo aí um recurso, mas infelizmente, esse seu recurso não pode prosperar. A nossa opinião, como fiscal da lei, é que essa decisão tem que ser rejeitada. E vamos lá, o que o secretário conclui dizendo no processo? Dá uma lidinha aí, olha só. Olha lá, ao cartório do relator para certificar sobre as medidas adotadas e submeter os autos, em qualquer caso, ao relator. No caso de contas anuais julgadas irregulares, com trânsito em julgado, os autos deverão ser encaminhados a SDG-4 para a necessária inclusão na lista de inelegíveis. Ou seja, o Tribunal de Contas está dizendo o seguinte: caso as contas sejam mantidas inelegíveis, o nominho do nosso querido amigo Reinaldinho vai para a lista de inelegíveis. E aí ele vai ficar inelegível por 8 anos. E aí é onde nós começamos a nossa transmissão hoje dizendo o seguinte: o Capitão Gancho está por aí. Será que o nosso querido amigo Reinaldinho vai pegar um gancho? Vai ficar inelegível por 8 anos? Não vamos esquecer que ele tem 2 contas para ser analisada. Essa de 17, que ele já perdeu e está tentando recorrer, tentando reverter. E nós temos ainda a de 2018, que está em trâmite. E nós temos que aguardar. Caso as duas sejam irregulares, havendo trânsito em julgado, infelizmente ou felizmente, para aqueles que primam pela boa gestão do dinheiro público pelos presidentes das casas legislativas, teremos mais um político jovem, infelizmente, considerado inelegível. Então, pessoal, o que vocês acham? Nosso querido Reinaldinho vai pegar um gancho?